20 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Você sabia que o ajuste anual do salário mínimo é garantido por lei? E você sabia que os servidores do Poder Executivo, como nós, técnicos administrativos em educação, não temos uma lei equivalente? Infelizmente, existe a falsa ideia de que todo funcionário público recebe altos salários. Na verdade, a maioria dos servidores públicos são do Poder Executivo e trabalham na educação, saúde e serviços essenciais. E a média salarial não é alta como a dos funcionários dos poderes legislativo ou do judiciário. Nesta segunda-feira, 23 de janeiro, foi dado início à greve dos técnicos administrativos em educação, que desde 2024 está lutando por melhorias da classe. E quem veio para nosso estúdio esclarecer dúvidas e falar sobre a greve é o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco, o Sintufep, e membro na liderança do coletivo Travessia Itais na luta em Pernambuco, Celton de Paula. Como é que o sindicato enxerga os motivos que levariam para esses descumprimentos? Eu vou fazer uma leitura de conjuntura, talvez, atual. A gente veio de um governo que deixou um rombo e a gente veio com novas propostas do governo, a criação de arcabouço fiscal, todos esses entraves orçamentários que o Brasil adquiriu para poder gerir a sua economia, também refletiu em educação, segurança e saúde. Mas eu não engulo a desculpa de que o governo não tem dinheiro, porque na calada da noite o Congresso está votando super salário, né? No nosso ano de greve, eles deram aumento sem nem ter feito greve a PRF, PF e outras instituições. Então, a educação, que é a bandeira de prioridade do governo, sempre fica em último plano. Então, a equiparação dos salários, ela nem chegou a ser contemplada, porque nós ganhamos 9,5% em 2025 e agora, em abril de 2026, vai vir mais 4,5%, certo? Então, a gente teve um aumento de 14%, enquanto a defasagem já era de 36%. Então, assim, o alicerce de uma nação soberana, né, que é a educação, ela tem que ser respeitada. Prezado ouvinte, não estranhe se nossa programação estiver um pouco diferente. É que nós, técnicos administrativos em educação, estamos em greve desde o dia 23 de fevereiro de 2026. Reivindicamos que o governo cumpra com todos os pontos do acordo da última greve de 2024. A Rádio Paulo Freire mantém seu compromisso com a formação dos alunos de comunicação e com os produtores independentes. Então, os programas da chamada pública e ao vivo serão exibidos normalmente. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Cadeira na rua. Olá, ouvintes da Rádio Paulo Freire, da Universitária FM e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Puxa a cadeira, aumente o volume, chame os vizinhos. Tá começando o programa Cadeira na Rua, Ideias e Culturas Periféricas. Eu sou Marcela Caetano, jornalista, radialista e residente em comunicação popular. Sou uma mulher preta de cabelos cacheados na altura dos ombros. No programa de hoje, vamos falar sobre o coletivo Redes do Bibiribe com Vitor Moura. A cidade do Recife tem um relevo formado por morros e planícies alagáveis, que somam 77% da área territorial da cidade. Nos morros, há inúmeras áreas de ocupação em situação precária. No período do inverno, a cidade sofre com enchentes. Isso afeta diretamente a vida de moradores das áreas periféricas. As casas que estão nas encostas e barreiras correm riscos de desabamento e as que estão perto dos rios e canais são inundadas pela cheia. O Redes do Bibiribe é um coletivo de mídia hiperlocal que atua na bacia hidrográfica do rio Bibiribe, abrangendo periferias de Recife e Olinda, onde residem cerca de 500 mil pessoas que sofrem com a desigualdade socioambiental e os impactos das mudanças climáticas na região. Para falar sobre a atuação do coletivo, quem puxa a cadeira hoje é Vitor Moura, fundador do Redes do Bibiribe. Vitor é jornalista formado pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE,
autor do livro-reportagem Ciclo Histórias pelo Recife e coordenador do curta-documentário O Plástico Preto e as Casas Sob Risco em Água Fria, vencedor da categoria Videojornalismo no Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo. Ei, boy, puxa a cadeira aí. Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, né? Muito obrigado por aceitar nosso convite. E antes de começarmos, eu queria pedir para tu fazer uma autodescrição. Perfeito. Satisfação estar aqui hoje, né? Me chamo Vitor. Eu sou um homem negro de pele clara, tenho cabelo curto, crespo, meio ondulado. Sou um homem de 1,73 m. Sou magro, estou vestindo uma blusa preta com um blazer, né, branco. E satisfação de estar presente aqui hoje, podendo falar de um assunto tão caro como a periferia e especialmente as questões dos desastres ambientais, a questão da moradia nos morros e nas periferias de Recife e Olinda. Muito obrigada, Vitor. E para começar, né, eu queria saber o que é o coletivo Redes do Beberibe e por que vocês decidiram focar em ações que são especificamente na bacia do Rio Beberibe. Então, eu sou morador da comunidade Nossa Terezinha, né, na parte alta assim, do Beberibe, uma área de morro. Por que a bacia hidrográfica do Rio Beberibe, né? Já há uns 6 anos que eu estudo ela é uma bacia que no início do século XXI se tornou o maior conjunto de comunidades de baixa renda aqui da região metropolitana, né? A gente está falando de comunidades diversas como Vasco da Gama, está falando como Alza Bonifácio, Terezinha, estamos falando de Águas Compridas, Peixinhos, até Santa Mara, onde o rio termina, né? A bacia hidrográfica termina. Então, eu costumo dizer que a bacia do Beberibe se tornou um território de pessoas refugiadas, né? E aí, pensando especificamente no pós-abolição, o Beberibe ele fica entre Recife e Olinda, né? E quando a Lei Áurea finda, né, uma grande massa de populações negras acabam migrando para a bacia do Beberibe. Também temos muitas populações indígenas que vão ocupar esse território. Temos muitas pessoas que vêm do interior, como minha avó veio do interior da Zona da Mata, né? Migrantes que vieram no sistema da decadência do sistema açucareiro e que vêm para a cidade grande em busca de um sonho, de uma vida melhor. Então, o Beberibe acabou se adensando, né, nesse processo na primeira metade do século XX. E eu fui, aos poucos, estudando, né, a natureza desse território, as características da população, das comunidades, a questão da hidrografia, a questão do relevo. E fui me apaixonando pela bacia do Beberibe, né? Hoje eu costumo dizer que o Beberibe me considero um beberibense, nem Recife, nem Olinda, Beberibe, né? Até digo que o Beberibe enxergo ele quanto o filho alforriado das duas cidades. E é um rio, né? Não é só um rio, até eu tento deixar claro para as pessoas, não é só sobre o rio Corpo d'Água, né? A bacia hidrográfica ele é um conjunto de terra, uma divisão natural, né? Feita pela natureza, portanto, que absorve a água que vem da chuva, né? São os caminhos, né? Para essa terra que todas as águas levam para o rio principal, o rio Beberibe, mas temos vários outros afluentes também. Em Olinda temos o Riacho da Malária, o Riacho Lava-Tripas, temos no Recife o Canal do Arruda, né? Isso. Que é o Riacho Vasco da Gama Peixinhos, né? Que é um afluente do Beberibe. Córrego do Euclides, enfim. Tanto que a gente começou a estudar, né? Comecei a estudar esse território da bacia do Beberibe, ver como a água era uma centralidade para a formação das comunidades, né? E como a água enquanto princípio da vida. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais pela bacia do Beberibe, entendendo suas características, sua história, seus dados, e só seus dados que existem, a ausência de dados também. E entendendo como essa cidade, né? Eu até costumo dizer que é uma cidade autoconstruída, que se formou ali na ausência do Estado, especificamente no pós-abolição, e se tornou a nossa casa, né? Oficialmente. E aí você fez outra pergunta, além do... Era a importância, né, da bacia hidrográfica e por que o coletivo quis atuar nela. Então, por todas essas características, né, de ser o maior conjunto de comunidades de baixa renda, por ser uma região que se notabiliza muito pela presença de instituições culturais. Então, o Beberibe
É a casa do terreiro mais antigo, que é o Cid Paedão. Tem o povo Xambá. Tem uma quantidade gigantesca de maracatus, de caboclinhos, de manifestações populares. E é também a minha casa, né? É a casa onde eu moro. Eu moro numa comunidade que pertence à Bacia do Bibiribe. Eu passei a infância indo especificamente pro bairro do Bibiribe, pra Feira do Bibiribe, né? Subindo a ladeira. Minha avó foi lavadeira no Rio e meu avô foi carpinteiro no morro, construindo casas. Então, esse resgate dessas histórias, dessa bacia hidrográfica, e entendendo como uma bacia é tão importante para o estado de Pernambuco, que agrega a maior conjunto de comunidades do estado, que tem todos esses equipamentos culturais, essa presença negra muito forte, essa presença indígena muito forte, a presença muito grande de populações pobres. Por que não existia uma produção de conhecimento à altura, sabe? E assim, ele tá falando de veículo de comunicação, de livros, documentários, de pesquisas, de associações comunitárias, né? Movimentos sociais articulados. Então, me fez muito refletir nessa posição. Caramba, como um território tão importante tá tão esquecido, né? E o que eu, quanto jornalista, posso fazer para tentar melhorar um pouquinho esse cenário, né? E aí eu abracei a Bacia do Bibiribe e se tornou a nossa casa, a nossa cidade, né? Tanto que é o nosso lema. E hoje a gente tem atuado nela. É uma bacia gigantesca, né? Tem um adensamento populacional altíssimo, mas a gente tem, aos poucos, conquistado, feito articulações com escolas, com universidades, com lideranças, com outros coletivos que tem na Bacia do Bibiribe, que tem muitas lideranças e pessoas que fazem a diferença para além da gente. Então, esse tem sido o nosso trabalho nesses 2 anos que o Rede Bibiribe existe. Perfeito. Você citou aqui, né, que você é morador do Alto Santa Terezinha, que fica localizado na zona norte aqui do Recife, e é atendido pelo coletivo também. Qual é a situação atual do Rio Bibiribe? Olha, é um rio que hoje as pessoas mais enxergam como canal, né? Que é uma constante de... Enfim, hoje no Grande Recife, pela falta de... É um rio assoreado, né? É um rio que está muito estreito, é um rio que tem muitos pontos de inundação, que tem muitas casas próximas às margens também, até por essa questão, né, da falta de acesso à terra e à moradia, que vem desde o tempo da escravidão. É um rio que hoje, né, não temos parques na beira do rio. Você, por exemplo, consegue imaginar que o rio Capibaribe é um rio que tem o Parque das Graças, Parque da Jaqueira, Parque do Baobá, Parque do Poço. E o Rio Bibiribe não, é um território que não conta com muitas áreas de lazer, que conta com uma presença muito grande de esgotamentos sanitários. E é um rio que divide Recife e Olinda, né? Em boa parte do seu trajeto, da BR-101 até a foz dele, que é ali na Rua da Aurora, que é até o ponto que o pessoal diz, né? A mitologia onde o Rio Bibiribe e o Capibaribe se encontram para formar o Atlântico. Nesse trajeto, que é o trajeto mais crítico dele, que a gente divide o médio e baixo curso da BR-101 para cá, é um território que vive muitas disputas, né? Por essa questão das duas cidades, Recife e Olinda, não se articularem, né? O Rio Bibiribe é um rio que, para mudar, ele precisa de um trabalho de integração metropolitana entre os municípios, né? Ele nasce em Camaragibe, mas especialmente também o Recife, Olinda e o governo do estado. O cenário dele é bem crítico, do rio e dos afluentes também, né? A gente está falando por exemplo, Rio Morno. Rio Morno é um principal afluente do Rio Bibiribe na cidade do Recife, né? Ele corta bairros como Linha do Tiro, corta o Brejo da Guabiraba, corta Nova Descoberta. E são territórios que contam com, enfim, grande vulnerabilidade social, né? Então, as casas são feitas, né, de maneiras improvisadas, não contam com um sistema de esgotamento sanitário, aí todo o esgoto leva para o rio, é o lixo da feira que vai para o rio. E, obviamente, ele depois acaba retomando o seu espaço, né, devido, gerando, enfim, enchentes, inundações e todo esse estresse, né, que se sobressai, sobretudo nesse período chuvoso aqui, entre
março e junho na cidade do Recife e também em Olinda. Isso, perfeito. Você falou agora do Rio Morno, né? Eu lembro que ano passado o Redes Bibiribe estava junto com o Sargento Perifa numa ação que teve dentro do Rio Morno, justamente para conscientizar as pessoas sobre o rio e o abandono que ele estava. A gente via dentro do rio até sofás, geladeiras. A comunidade ao redor mesmo é muito precária, né? Uma situação de abandono total. E estavam vendo algum tipo de reivindicação mesmo, né? Junto com a prefeitura, para melhorar a situação desse lugar. O quanto é importante para você ações como essas? Então, eu acho que ações como a gente fez no passado com o Sargento Perifa ali no Rio Morno, né? Que até as pessoas chamam de Rio Morto. Ajuda, sobretudo, assim, tem muitas formas, né? Primeiro, a sensibilização ambiental, assim. As pessoas não imaginam que aquele rio, que hoje gera problemas, na verdade, já foi um rio saudável, né? O Rio Morno era apelidado de Bibiribi-mirim. Era um rio que as pessoas pescavam, era um rio que as pessoas usavam a água como um espaço de lazer. E a gente fez naquela ação também muito resgate de história de pessoas mais velhas. Porque muitas vezes a população mais jovem não imagina que aquele rio que só passa esgoto já foi, enfim, integrado de alguma forma à comunidade, né? Tanto que muitas comunidades do Norte do Recife começam com córrego. E não é à toa, são 53 comunidades ali que começam com córrego. Cada córrego ali era um riacho que levava para o Rio Morno, né? Então, existiam lavadeiras, as pessoas lavavam roupa, lavavam os pratos. Então, esse primeiro ponto é esse fortalecimento identitário, histórico, para dizer, olha, ele não é assim naturalmente. Ele foi se tornando assim por um processo de urbanização inadequada, de próprio abandono mesmo do Estado, né, no provimento dessas comunidades. E ele, portanto, pode ser modificado. Então, o primeiro ponto é esperançar, né? A gente tenta não só constatar a desgraça, mas também dizer, olha, a gente se articulando, a gente consegue e deve pedir para que esse cenário seja transformado. Outro ponto de ação importante é a mobilização, né? A criação de raiva, assim, né? Que a gente enxerga a raiva como uma forma de mudar a estrutura, assim, né? De a gente se juntar, de entender que a gente é a maioria, porque às vezes o povo da periferia não imagina o potencial que tem, né? São comunidades super populosas, que se o pessoal se junta e faz alguma coisa, demanda algo, legislativo, executivo, a gente consegue numericamente tentar mudar esse cenário. Então a gente tenta muito nessa questão do esperançar, do sensibilizar, mas também do fortalecer a partir do sentimento ali de que, olha, tá ruim agora, vamos tentar resolver agora. A gente teve ali na comunidade do Rio Morno, especialmente na linha do Tiro, né? Mas é uma realidade que se multiplica com várias outras comunidades. Então a gente tenta direcionar para as pessoas, dizerem, olha, a gente muitas vezes está ali naquela comunidade e não imagina como aquele mesmíssimo cenário é replicado em dezenas e centenas de outras. Então, o Redes nasceu com essa ideia também de mostrar, olha, o rio não é só esse pedaço, ele é o corpo inteiro. E para a gente solucionar isso, a gente também precisa trabalhar de forma integrada, sabe? Vamos juntar nossas comunidades. O pessoal ali do Tiro, vamos se juntar que está em Nova Descoberta, vamos se juntar que está em Dois Unidos, em Água Fria, em Bibiribe. Porque, no fim das contas, a gente está tudo no mesmo barco, né? E quando chove, os BOs vêm tudo para a periferia. Então, a gente se integrar e entender a gente como um pedaço maior desse todo, né? E eu acho que tem sido nosso papel enquanto articulação social. Exatamente. E a gente ouve muito falar, né, no termo mudança de clima nos meios de comunicação. Como é que esse conceito ele se aplica a quem mora na beira do canal ou em cima dos morros, né, aqui em Recife e em Olinda? Então, eu costumo dizer que o clima, a mudança do clima, né, ela agrava um cenário que já está ruim. Então, não é o grande... eu não enxergo particularmente como um grande... É isso, né? Tudo é devido à mudança do clima. Um grande vilão. Um grande vilão da história. Existem muitos elementos que explicam antes dele, né? A gente sabe que, de fato, tem acontecido a mudança no padrão das chuvas mais intensas em um curto período de tempo, né? São 100 milímetros num dia. A gente viu em 2022 o que aconteceu, né? Mas a gente não pode chegar e culpabilizar unicamente a chuva, né? Até porque a chuva nem é culpada desse processo. Nos morros ou na parte baixa, né, nas áreas de inundação, a gente já começa antes falando para as pessoas questão histórica, por que as pessoas foram ocupar esses espaços, né, como a disputa territorial, o acesso à propriedade, a terra se deu aqui na cidade do Recife, a falta de planejamento urbano, né,
que é uma realidade, a questão do orçamento público, porque muitas vezes a gente tem que também entender por que aquela casa não está com a contenção de costa ou com a lona plástica, uma medida paliativa, porque são problemas que já existem, né? A chuva ela só escancara, só traz à tona o que já estava ali debaixo do tapete. Sim. Então, a gente tenta pautar essa questão do crime a partir de um olhar diverso, né? Entendendo as diferentes áreas de atuação, áreas de saber, entendendo a história, a moradia, a transparência, o orçamento público e também o elemento da mudança do clima, né? Tanto em relação à intensificação das chuvas, né? Como também a questão do calor, né? Que muita gente não fala disso, mas para quem mora em periferia sabe, a falta de áreas verdes, você não consegue subir uma escadaria no verão, de meio-dia, porque é só concreto. Então, tanto a questão da chuva como a questão do aquecimento da temperatura, né? E como isso também dialoga com o clima, mas também dialoga com a falta de planejamento urbano, porque nas áreas nobres da cidade chove do mesmo jeito e não tem o mesmo resultado. Faz calor, mas tem um parque ali para ter como alento, né? Então, a gente mostra que, olha, é uma questão ambiental, mas é uma questão também econômica e estrutural, né? Vitor, o racismo ambiental, ele é o que explica porque a nossa cor, né, sempre é deixada de lado na hora de prevenir desastres. Sim, também. O Recife é uma cidade... O Grande Recife, né? É uma cidade racista, né? E esses acontecimentos, eles só reproduzem o que já está posto nos últimos 5 séculos, pelo menos, né? Eu acho que eu tento sempre voltar ao passado. O Recife é a terceira cidade do Brasil que mais recebeu pessoas negras no Porto, né? E isso se retraduz na cidade. É uma cidade onde nasce o conceito da democracia racial, né? E toda essa questão da... Sabe, minha avó foi trabalhadora doméstica, né? De você ser quase da família, né? Essas gerações raciais que parecem que estamos todos no mesmo barco, mas não estamos. Então, esse apagamento, esse escanteamento dessa população de cor, você vai nos morros, você consegue visualizar. A gente tem dados, mas a gente consegue visualizar a cor da pele das pessoas. Você consegue visualizar quando você vai no bairro como Casa Forte, Sim. nas Graças, em bairros que têm infraestrutura, que não sofrem com esse tipo de desastre, qual é a cor, né? Então, a gente, obviamente, tenta contar essas histórias e dizer por que temos tantas pessoas negras, pessoas indígenas na beira da barreira, porque o Recife não foi pensado para essas pessoas, né? As cidades não foram pensadas para essas pessoas. Como disse, meu avô, por exemplo, foi um carpinteiro negro, ele foi expulso do centro do Recife e foi para o Alto Santa Terezinha construir sua própria casa. E quantas outras famílias não construíram suas próprias casas, Exatamente. né? Quantas famílias tiveram arquitetos, engenheiros para projetar? Ninguém. Isso. Vitor, vocês fizeram um documentário, né, chamado Desaguar no Beberibe. E nesse filme fica evidente a falta de água e, sobretudo, também o esgoto dentro dessas comunidades, né? Como é que a falta de saneamento básico, ele fere a dignidade de quem vive ao redor da bacia do Beberibe? Então, nesse trabalho Desaguar no Beberibe, que está disponível, inclusive, no YouTube, né? Eu conheci um aspecto, antes de chegar nesse ponto, que o Rio Beberibe, ele era conhecido como um dos rios mais limpos da província aqui de Pernambuco. Porque a gente sabe, inclusive, que a Compesa, a Companhia Pernambucana de Saneamento Básico, antes de ser Compesa, chamava Companhia do Beberibe. Então, já imagina que foi o primeiro sistema de abastecimento de água aqui da cidade do Recife. E andando por esse rio, você não imagina que aquele rio já foi limpo e era um símbolo de pureza hídrica. Então, nesse trabalho que a gente fez, a gente mostrou essas contradições. Por que a gente tem na bacia do Beberibe mais de 70 comunidades que começam com córrego, que remetem à água? Temos bairros que remetem à água, que nasceram por conta da água. Água fria, águazinha, águas compridas, caixa d'água, peixinhos, a bomba d'água do seu emetério. Então, a água foi uma centralidade na bacia do Beberibe, na formação das comunidades e no crescimento delas. Só que com o adensamento populacional e a falta de assistência do Estado, começou, obviamente, a própria migração de pessoas de outros territórios. Esses rios começaram a, enfim, se tornarem poluídos, né? E fonte de problemas. Eu acho que a falta de saneamento é uma questão muito séria, assim, que geram problemas, às vezes, invisíveis. A gente está passando ali, às vezes,
pisa numa água com esgoto, sabe? Você não consegue... A própria paisagem mesmo, você olha ao seu redor, o cheiro ruim, o visual ruim, as doenças de pele, as doenças mais graves, a falta de acesso à água, inclusive para lavar a mão. Na própria pandemia mesmo, a gente visualizou como essa questão da acesso à água comprometeu as periferias ali do Beberibe. Então, é uma questão que, assim, assustadora. Ano passado a gente teve, inclusive, em Peixinhos, e a gente visitou uma estação de tratamento de esgoto lá. E estava em Peixinhos, só que não atendia o bairro de Peixinhos. Atendia bairros nobres de Recife e Olinda, mas não atendia a própria comunidade. Você fica, caramba, é assustador. E a comunidade ali na beira do rio, pisando na lama, crianças, sem água na torneira e uma estação da Compesa do lado. Então, a gente tenta mostrar que isso faz parte de um projeto. Então, o trabalho do Desaguar no Beberibe foi com essa ideia de mostrar como os nossos territórios eram, de forma deliberada, esquecidos. Assim, né? Fechar uma torneira de forma proposital para que não faltasse água nos territórios que dispõem de recurso financeiro aqui no Grande Recife. Vocês vêm fazendo o trabalho, né, de censo das barreiras para monitorar áreas de riscos de deslizamentos aqui no Recife. O que vocês descobriram a partir desse censo? Então, descobrimos que... Caramba, descobrimos muitas coisas. Que para resolver o problema das barreiras, vamos precisar de uma ação integrada, assim, do poder público. E que o dano à nossa população é maior do que a gente imaginava, assim, né? Muitas vezes... Eu cresci na barreira, né? Acabou de ser feita agora, inclusive. E desde os 12 anos que eu ligo para a FSV do Recife, e para quem mora em Barreira sabe, né? Pede para aula na prática, pede para capinar. Quando chove é um estresse, um aperreio na família, nos vizinhos. E a gente, desde 2024, a gente pede informações via Lei de Acesso à Informação para a Secretaria de Infraestrutura do Recife e a Prefeitura do Recife sobre dados de casas que estão em áreas de deslizamento de terra. Em 2024, a gente conseguiu o dado, né, oficial de 17.140 casas sob áreas de risco na cidade do Recife. Você imagina, um bairro como Casa Forte tem 2.000 domicílios. Só de casa com barreira, em 2024, eram 17.140. Você imagina, pensando que cada casa dessa são famílias com 5, 6, 7 pessoas. E desde aí, a gente começou sem as barreiras em 2024. Em 2026, a gente está em Água Fria e Nova Descoberta. São 2 bairros muito populosos. E esse Censo das Barreiras é basicamente uma pesquisa comunitária, onde a gente busca entender quem são essas pessoas que estão em barreiras. Porque a gente tem simplesmente o dado frio ali. É uma casa na barreira, mas são mulheres, são pessoas negras, são crianças, pessoas com deficiência. Essa barreira já caiu antes. Essa barreira tem insetos, tem outros problemas para além da barreira. Essa barreira conta com alguma rachadura. Essa barreira, alguma família já recebeu algum tipo de assistência. Então, a gente começa a gerar dados sobre a comunidade usando os dados públicos. A gente aperfeiçoa os dados públicos. A gente mostra que casas que estão ali no mapeamento oficial não estão sendo atendidas. A gente encaminha essas famílias para, em alguns casos, de denúncia, né, para o Ministério Público ou para a própria prefeitura, né, para que haja um atendimento em cenários mais críticos. Então, o Censo das Barreiras é basicamente o morro pautando a si mesmo. É a gente produzindo o nosso próprio conhecimento e usando esse conhecimento como forma de pressão para que a pauta da moradia, que a meu ver é a principal pauta aqui do Grande Recife, por essa questão histórica do acesso à terra, seja uma pauta priorizada, né? Seja uma pauta que seja atendida não só agora, entre março e junho, na chuva, mas também quando tem São João, quando tem Natal, o ano inteiro. Tem que ser um trabalho de atuação perene e tem que ser um trabalho que seja revertido não só através de discurso, mas também através de investimento público, que a gente tem lutado cada vez mais, seja da ordem municipal, estadual, federal, para que essas comunidades recebam intervenções, obras estruturantes, para que as pessoas possam, enfim, ter tranquilidade, poder dormir, chovendo, vai no sol, enfim, seja ter paz. Ter paz.
Para você que chegou agora, eu sou Marcela Caetano, jornalista, radialista e residente em comunicação popular. No Puxa Cadeira de hoje, recebemos Vitor Moura, fundador do coletivo Redes do Beberibe, para falar sobre a atuação do coletivo na luta pelo direito à moradia e preservação do rio Beberibe. Vitor, chegou agora, né, o período de chuvas em Recife e mesmo depois de décadas de tragédias anunciadas, os moradores da bacia do Beberibe, eles ainda dormem com medo, né, de ter um deslizamento ou do rio subir. De que maneira o coletivo Redes do Beberibe atua para minimizar esses problemas diante das faltas de políticas públicas? Então, a gente trabalha de maneira bem multifatorial, né? Primeiramente, a gente acredita na comunicação, né? Obviamente, eu sou jornalista, então a gente faz muitas reportagens, a gente passa informação, inclusive vou para escolas, vou para as comunidades, falo com lideranças, porque a informação ela é muito importante também, né? Eu cresci em Barreira e eu ficava às vezes, como lidar com aquela situação, né? Às vezes, como você lidar numa situação de emergência, como você identificar uma situação de risco ali, crítico, de uma rachadura, como você entender a dinâmica da chuva, você entender o tipo de solo, a inclinação da barreira. Enfim, são informações, conhecimentos que, se o cidadão tem, ele consegue ficar mais resiliente, né? Essa questão num cenário mais emergencial. Mas, obviamente, a gente também atua muito a partir da cobrança, né? Então, a gente faz muitas demandas diretas, assim, para secretarias, né? Para governos, enfim, estaduais, municipais. A gente faz encaminhamentos para órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, porque em alguns cenários envolve uma resolução ali daquela questão. A gente faz articulação com universidades, porque a gente acredita que é importante que o conhecimento da comunidade chegue à universidade e da universidade chegue à comunidade, né? Até porque na universidade produz engenheiros, arquitetos, profissionais que podem também estarem lá, né? Pegando a cadeira na rua, no morro, para dar auxílio a lideranças, a coletivos, para que, enfim, os territórios sejam fortalecidos. Então, a gente atua nessas diferentes frontes, assim, né? Na comunicação, na articulação, na pauta da transparência, na pauta da responsabilização. Então, a gente trabalha nesses diferentes eixos visando fortalecer a bacia do Beberibe. Falando em transparência, né? O coletivo também ele atua bastante com a lei do acesso à informação. Como é que um morador comum ele pode usar essa lei para cobrar uma limpeza do canal, uma obra ou encosta parada? Exatamente. É uma lei que muitas vezes nem todo mundo conhece, né? Pode não conhecer. É uma lei federal, 2011, que permite que qualquer cidadão tenha acesso a informações, dados públicos. Sabe quando às vezes você está na favela ali, você chega, você tem um problema ali, a pessoa fala com o vereador e tal, e você fica esperando a pessoa te dar a informação. Mas existe um canal que você pode acessar diretamente essa informação. Eu quero saber porque na minha opinha não está sem médico, ou porque que a praça que era para ser instalada aqui para resolver a inundação está demorando tanto. Então, a lei de acesso à informação, a lei permite qualquer cidadão, não só jornalistas, qualquer cidadão pode ter acesso a qualquer coisa de interesse público, né? E aí você entra lá nos portais, manda uma pergunta, eu quero dizer, por que a barreira da minha casa, aqui na Vereador Tacílio, em Nova Descoberta, ainda não foi feita? Tem algum projeto? E eles vão te dar uma resposta em até 20 dias, né? O prazo máximo para a resposta, 20 dias úteis. Então, a lei de acesso à informação é uma ferramenta que permite que o cidadão saiba sobre o que acontece na sua comunidade, sobre a praça, sobre o busão, sobre a alpinha, sobre a barreira, sobre a escadaria. E você consegue acessar isso de forma gratuitamente, presencial e também de forma virtual. Então, acreditamos muito na pauta da transparência, porque muitas vezes acontecem muitas obras e ações na periferia e os moradores entendem aquilo como um favor. Às vezes uma barreira é inaugurada e ele acha, obrigado, meu político X, Y, Você é maravilhoso, fez o seu trabalho. E quando a gente bota a transparência, a gente mostra ali, olha, não, mas isso aqui é um projeto contratado, tem esse projeto urbanístico, custou 3,7 milhões de reais, essa equipe foi contratada da prefeitura, funciona isso. E isso é um direito que o morador tem, porque a Constituição está falando dessa forma. Então, o morador começa a ter uma formação mais crítica quanto a isso e a entender que precisa, obviamente, cobrar e que o que está posto ali na quebrada dele não é nem favor de seu ninguém.
Então, a lei de acesso à informação é fundamental para isso, para fortalecimento da cidadania e do controle social. Maravilha. Sabe? O cidadão fiscalizando o que acontece na favela dele, porque acontecem muitas violações de direitos nas favelas e às vezes ele não sabe para onde recorrer, para quem, enfim, juridicamente ou do ponto de vista do orçamento público. Falando em recorrer, Vitor, se alguém quiser, né, chegar para contribuir como Rede Bibiribes, como é que faz? Vocês possuem algum endereço? Como é que são feitos os encontros? Então, a gente costuma receber pessoas, né, visitantes, gente da universidade, gente do movimento social, gente morador. Nossa base fica na Nossa Santa Terezinha, próximo ao Compaz Eduardo Campos, né? Também recebemos, quem quiser falar com a gente, falar no nosso Instagram, @redesdobibiribe. Temos no TikTok também, @redesdobibiribe. Canal no YouTube, Redes do Bibiribe. Lá você pode entrar em contato, né, com a gente, pode entrar em contato comigo também. Parcerias, quero levar para minha escola, quero divulgar o trabalho de vocês, quero participar de alguma ação no território. A gente está sempre aberto a receber pessoas que estejam dispostas a fortalecer esse território. A gente tem esse vislumbre de que daqui a 100 anos o Bibiribe possa não estar mais não constatar mais essas desgraças, né? A gente possa ter moradias dignas, possam ter áreas de lazer, possam ter água todo dia nas nossas torneiras, e uma juventude, sabe, que não morra por conta de barreira, por conta de tiro. Então, quem estiver disposto a somar, a conhecer o nosso trabalho do ponto de vista da ação direta no território, do ponto de vista de pesquisa acadêmica, estamos sempre dispostos lá no nosso Instagram, nas nossas plataformas digitais. O Instagram é Redes do Bibiribe. Perfeito. Vitor, estamos finalizando a nossa entrevista. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença hoje aqui no nosso programa e fique à vontade para deixar um recado para os nossos ouvintes. Então, agradecer pelo convite, né, Marcela, pessoal do Rádio Pelo Freire. É muito caro, assim, ter uma rádio de comunicação pública. Particularmente, fico muito, né, me toca de forma diferente, porque eu fui estudante aqui da UFPE, vinha do Terezinha pra cá de bicicleta, era doideira. Então, eu entendo a importância da universidade pública e sei como ela tem formado cada vez mais cidadãos, né? Hoje, cada vez mais, o Morro temos pessoas formadas e pessoas de diferentes áreas do saber, podendo ser ao ensino superior e voltando para as comunidades fazer a diferença. Então, acredito na educação, porque ela é isso. Perfeito. Vamos se manter no caminho. Muito lindo. Obrigada pela sua presença, viu? E sabe a música que abriu o programa? Ela se chama Dentro da Mata Virgem. Ela está no disco lançado pelo grupo Os Caboclos em 1974. O ponto que ouvimos cria o clima para o segundo episódio do interprograma etnográfico chamado Onde o Encanto Me Toca. Ele é resultado do trabalho de conclusão de curso da graduação em Rádio, TV e Internet da UFPE do estudante Rivaldo Júnior, em 2025. O segundo episódio da série tem como título Quando a Jurema Chama, a Gente Volta, e fala sobre o resgate e encontro com as tradições ancestrais da Jurema, aprendida por Rivaldo através dos ensinamentos de seus avós. Vamos ouvir. Oi, eu sou o Rivaldo Júnior, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE. Este é o Onde o Encanto Me Toca. No segundo episódio, eu vou levar você ao meu encontro com a Jurema. A fumaça do cachimbo, ao som do maracá e aos ensinamentos que recebi da minha avó. Uma afirmação guia este episódio. Quando a Jurema chama, a gente volta.
Debaixo da Jurema tem caboclo, tem pajé. Tem segredo na fumaça e tem força no axé. A folha que o vento leva carrega a bênção no ar. Quem conhece o povo da Jurema sabe o quanto pode dar. Tem cachimbo, tem maracá, tem mestre pra ensinar. Quem respeita a natureza vê o santo trabalhar. Eu saldo essa ciência que é de povo protetor. Saravá, Jurema Sagrada, nossa força, nosso amor. Saravá, Jurema. Saravá, meu pai mora lá no alto, do alto eu vejo bem. Meu pai mora lá no alto, do alto eu vejo bem. Ai, do alto eu vejo quem passa, do alto eu vejo quem vem. Esse poema, quem escreveu e me deu foi minha avó, Dona Olívia, ou Dona Nega, de 88 anos. Ela me ensinou que antes da gente falar, a gente escuta. Que antes da gente caminhar, a gente aprende com quem já fez o caminho. E foi ela, foi minha mãe, foi meus tios, meu avô, que me trouxeram até aqui. Ah, o meu avô, homem do cachimbo. Seu Zé, como é conhecido, tem 78 anos. E hoje tá de cama, cansado, passando por um momento difícil. A cabeça esquecendo das coisas. O corpo já não levanta mais. Mas eu lembro do cheiro do cachimbo, da fumaça subindo devagar. E foi por causa dele, do cachimbo dele, dessa fumaça, que eu comecei a buscar as minhas raízes. Por muito tempo, eu deixei passar, mas a Jurema chama. E quando chama, não tem jeito não. Foi nessa busca que eu entendi o que era a Jurema Sagrada. Ela não é só uma planta não, viu? Ela é caminho, ela é ponte entre o mundo de cá e o mundo de lá. Como dito no primeiro episódio desse podcast, essa religião é uma tradição ancestral que nasceu com os povos indígenas daqui no Nordeste e resistiu junto com o povo negro. Na Jurema, a gente se conecta com os encantados, espíritos de caboclos, mestres, mestras, protetores, que vêm através da fumaça, do cachimbo, do maracá, do canto. A gente toma uma bebida feita com a casca da Jurema, que é o vinho da Jurema, que abre caminho para o mundo espiritual. No terreiro, no chão batido, no toque do tambor. Se canta, se dança, bebe e fuma. Cada fumaça que sobe leva um pedido, um agradecimento, um recado para quem já foi. E cada canto traz a memória dos antigos, reafirma quem a gente é. Foi no terreiro de Mãe Bete, no bairro do Jordão Baixo, na zona sul do Recife, que eu busquei minhas raízes no ano de 2024. Meus avós eram de lá, todos eles. Minha avó, de parte de pai, Dona Nega, era uma das mães de santo de lá. Hoje, pela idade, ela não atua mais, mas o respeito permanece. Eu sou muito respeitado. Todos são muito respeitados. Eu sinto tudo. E é esse sentir que me guia e que me move. E eu lembro que desde criança, mesmo quando a voz dela já faltava, ela cantava para Malunguinho com o coração, não com a garganta. Afirmei meu ponto, sim, no meio da mata, sim, sabe a coroa, sim, ei Malunguinho. Firmei meu ponto, sim, no meio da mata, sim, sabe a coroa, sim, ei Malunguinho, Malunguinho da mata, é rei, Malunguinho da mata, é rei, Malunguinho da mata, é rei. Quando ela cantava, eu sentia como se minhas raízes se acendessem por dentro. Era o chamado da Jurema me lembrando quem eu sou. Na conversa que tive com ela, ela ainda aproveitou para me dar mais um ensinamento. Você sempre segura em casa, lá no seu quarto, você deixa um maço de vela lá, um maço de vela. Quando tiver aperreado da cabeça,
qualquer coisa, você vai e acende uma vela os orixá por mestre, primeiramente por mestre e depois o seu santo, que é o orixá. Lhe dá o sono, lhe dá a intuição, lhe dá a saúde, viu? Entendeu? Ouvir isso dela foi entender o que a Jurema é de verdade. Esse cuidado é o jeito dela me ensinar a manter a conexão com o sagrado, mesmo nos dias difíceis. Um jeito simples de dizer que a fé, ou melhor, a ciência, como nós juremeiros chamamos, também é proteção. Cada vez que eu entrava no terreiro, era como se uma parte de mim fosse se encaixando. Fui entendendo que a Jurema é um jeito de viver, de respeitar quem veio antes, de reconhecer a força da natureza e a sabedoria dos mais velhos. Escutar o maracá e tomar o vinho pela primeira vez foi como se meu avô estivesse ali de novo, sentado do meu lado, fumando o cachimbo dele e sorrindo para mim. Foi quando eu soube. Tô no caminho certo. Estou me ligando às minhas origens. Salve, mestre. Coroa de ouro, cravejada de marfim. Coroa de ouro, cravejada de marfim. Zé Baiano é coroado na igreja do Bonfim. Zé Baiano é coroado na igreja do Bonfim. A Jurema me ensinou que ninguém caminha sozinho, que a gente é raiz, é folha, é tronco e é flor. Que tudo que a gente faz aqui tem relação com a natureza. Cada elemento que a gente coloca no terreiro tem voz. O maracá, o tambor, as ervas, a fumaça, tudo fala, tudo ensina. Coroa de ouro, cravejada de marfim. Coroa de ouro, cravejada. O juremeiro e doutorando em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, Henrique Falcão, afirmou que cada elemento presente no terreiro possui voz e sabedoria própria, transmitindo ensinamentos dentro da tradição da Jurema Sagrada. A Jurema ela tem alguns marcadores, por mais que todos a Jurema seja essa amplitude, essa diversidade, e cada família possa ter sim o seu modo de fazer, vão ter marcadores da identidade da Jurema que vão estar presentes basicamente em toda ou em grande maioria. O cachimbo, a fumaça, a utilização das ervas, o próprio vinho, né, da bebida, o culto à árvore em si, né, a árvore viva, o maracá, é um elemento de suma importância também. O maracá é o instrumento sagrado da Jurema, né? A gente vê... Cada religião tem seus instrumentos, né, suas indumentárias, seus instrumentos sagrados. E o instrumento da Jurema, o instrumento da Jurema mesmo, é o maracá. É o instrumento de chamar aquela força, né? O que Henrique traz me faz entender que cada elemento é também uma memória viva. Eles carregam histórias, saberes e presenças que atravessam o tempo. Na minha jornada pelo resgate da minha identidade, eu percebi que pessoas estão também nesse caminho. Foi num desses cruzamentos da vida, no começo da faculdade, no ano de 2020, que eu conheci Evelyn Carolina. Eu estava começando o curso de Rádio, TV e Internet na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Artes e Comunicação, no campus Recife. Eu estava perdido, eu estava deslocado, e ela foi uma das poucas pessoas que me estendeu a mão. Os caminhos se cruzaram tanto que lá no fim do curso, quando cada um já seguia a sua estrada, eu descobri que ela era da mesma linhagem de terreiros que eu. Minha irmã de santo, que no fim do curso estava numa gira comigo. Gira para nós da Jurema é como um culto para outras religiões. Foi ela que me ajudou quando eu pensei em abandonar o curso. Era o ano da pandemia e foi muito difícil me integrar à turma. Evelyn fala sobre como a Jurema e o candomblé foram caminhos de autoconhecimento, identidade e resistência enquanto mulher negra e periférica. Oi, meu nome é Evelyn Carolina,
Eu tenho 25 anos, sou do Ilê Xaxanguá, Iraibona, né? Situado em Birapama, aqui no Cabo de Santo Agostinho, né? Região metropolitana do Recife. E no meu terreiro a gente tem tanto o candomblé quanto o culto à Jurema Sagrada, né? E o meu caminho para as duas religiões, ele se dá um pouco da busca mesmo de entender quem eu era e no que é que eu acreditava, né? Nesse momento já me reconheci enquanto uma mulher negra, né? Entendi a questão de gênero, que me tornava quem eu sou, e entendi a questão de classe, né? Sou uma pessoa vinda dentro do Cabo, né? Não sou natural daqui, mas passei a maior parte da minha vida aqui e fui em busca de entender um pouco mais daquilo que eu acreditava no quesito da fé, né? E daí, de fato, a primeira festa dentro do terreiro que eu fui foi uma festa de Jurema, que na verdade não foi uma festa, foi uma limpeza de carnaval, né? Que a gente sempre faz, uma limpeza para se preparar para o carnaval. E aí lembro de descobrir que era médium de incorporação e tudo mais. E daí, desde então, desde os meus 17 anos até agora, né? É uma caminhada curtinha ainda, mas que venho colhendo muitos frutos, né? E aí eu acho que sempre falo que está dentro das religiões de matriz afro-indígena, né? Pensando no candomblé e na Jurema, é também um posicionamento político, né? Porque a gente sente que o nosso corpo é atravessado pelo contexto mesmo em que a religião se encontra, que as religiões se encontram, né? E aí entendo que é uma relação de bilateralidade, tanto com a questão da fé, puramente dita, quanto pela luta, né? Essa luta travada de resistência, né? Que é de permanência da religião de matriz africana e afro-indígena, né? E eu acho que, pessoalmente, a religiosidade afro-indígena, ela me atravessa dessa forma, né? Porque é o meu lugar de estar plenamente, de existir plenamente, né? Claro, as dúvidas, elas vão existir, normal, né? Porque estamos sempre atrás de saber quem somos, que lugar nós ocupamos. Ouvir Evelyn é como ouvir a voz da minha própria busca. A Jurema une nossas histórias, nossas dores e nos faz existir de novo depois de tanta opressão e apagamento da nossa cultura. Ela me disse que a Jurema é a nossa ancestralidade, é um caminho de volta para casa, para a terra, para nossa identidade originária. Eu acho que a Jurema, né, é a nossa ancestralidade mais próxima, né? Porque quando a gente pensa num culto que ele começa lá na pagelança, né, nesses rituais de grupos étnicos indígenas, então a gente pensa nos povos de fato originários da terra, né, os povos originários brasileiros. Então tem muito dessa herança indígena que é muito renegada na maioria das vezes, né, porque a gente não conhece, né, não entende essa origem. Eu tenho um professor de história meu, do ensino médio, que ele sempre dizia, num país sem memória, história pra quê? Então, quando a gente não se vê, né, a gente acaba rejeitando. Mas eu acho que ter esse olhar voltado pra religiosidade, né, pra essa questão da Jurema especificamente, me faz entender um pouco sobre a minha identidade mesmo, né, sobre que lugar eu ocupo, sobre que pautas eu deveria defender, né, enquanto comunicador, enquanto sociedade civil, enquanto estudante de uma universidade pública, enquanto uma mulher negra periférica, sabe?
70 anos eu passei no pé da Jurema. Eu não tenho pena de quem me deseja o mal. 70 anos eu passei no pé da Jurema. Eu não tenho pena de quem me deseja o mal. Se eu me zangar, boto fogo no rochedo. Hoje eu entendo que a Jurema é mais do que um ritual. É um ato de resistência. É um manifesto ancestral contra o apagamento, contra o esquecimento e contra o tempo. E eu voltei para sentar na sombra da árvore, para ouvir o que a Jurema tem para me dizer. Porque quem tem raiz não cai. E quando existir quem se lembre, como eu lembro do meu avô e do cachimbo dele, ou quando eu lembro da minha avó cantando para Malunguinho, a Jurema vive. Trabalhe na Jurema, que resolva meus problemas na hora que eu precisar. Eu chamei um, chamei dois e chamei três, chamei 7 de uma vez para comigo trabalhar. Eu chamei um, chamei dois e chamei três, chamei 7 de uma vez para comigo trabalhar. Saravá Jurema. Saravá Mecha Luziara. Saravá Luziara. Onde tu vai, Luziara? Tô indo para o meu sobrado. Onde tu vai, Luziara? Tô indo para o meu sobrado. Ela vai levar taça e vinho. É para os homens casados. Ela vai levar taça e vinho. É para os homens casados. Oi, bebe, bebe, Luziara. Oi, bebe, bebe este vinho. O podcast Onde o Encanto Me Toca foi produzido por Rivaldo Júnior como trabalho de conclusão de curso de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Orientação: professora Paula Reis Melo, do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Os efeitos e sons ambientes são de domínio público e foram retirados do Banco Sonoro Livre do YouTube Creator e da BBC Sound Effects. As trilhas utilizadas foram o ponto da Cabocla Jurema, Dentro da Mata Virgem, os pontos Venha Irmão Meu e Zé Pereira do canal Ponto de Jurema e a canção 70 anos Passei no Pé da Jurema, do canal João de Xangô. Mas ele não ficou comigo. Mas como a outra não ficou. Mas ele não ficou comigo. Também com a outra não ficou. Bebe, bebe, Luziara. Cadeira na rua. O Cadeira na Rua fica por aqui. Esta edição é do dia 29 de abril de 2026 e fica disponível nas plataformas digitais. A produção foi minha, né? Marcela Caetano e Rivaldo Júnior. Na operação de áudio, Catarina Apolônio. No stream do YouTube, Maria Luísa Nobre, sob supervisão de Catarina Apolônio. O programa Cadeira na Rua é uma realização da Residência em Comunicação Popular da Rádio Paulo Freire, apoiada pela Fundação de Amparo à Ciência e à Tecnologia de Pernambuco, a FACEP. Coordenação do projeto, Ivana Fechini. Supervisão pedagógica, Paula Reis. O programa Cadeira na Rua volta na próxima semana, neste mesmo dia e horário, quarta, às 11 horas, e reprise aos domingos, às 9 horas da manhã, na Rádio Universitária FM. Um cheiro e até a próxima! 11 horas e 55 minutos. ZYI 775, AM 820 kHz, Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio escola da UFPE.
Estamos conversando sobre a greve nacional dos técnicos administrativos em educação. Por isso, contamos com a presença aqui em nosso estúdio de Celton de Paulo, coordenador-geral do Sintufep. Eu quero saber se existe uma previsão, né, de quanto tempo essa greve vai durar. Vocês têm ideia ou estão, assim, peito aberto para qualquer tempo aí? Depende muito do diálogo. Na minha leitura pessoal da conjuntura atual,